Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 24 de julho, e nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum, cujo evangelho é o de Lucas 11, de 1 a 13, do qual nós tomaremos agora alguns fragmentos. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Caros irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, como nós podemos observar no Santo Evangelho, o tema central é o da insistência e a perseverança na oração. O evangelista Lucas, ele faz questão de mostrar Jesus ensinando aos discípulos não somente a oração, mas sobretudo a necessidade de rezar e rezar com insistência. Aliás, é um evangelista que um dos que mais coloca Jesus em atitude de oração. E exatamente aí, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele quer demonstrar que é uma oração completa, mas ao mesmo tempo demonstrando a necessidade da perseverança também na oração. E a oração, ela tem um valor supremo para a nossa vida cristã. E aí podemos nos perguntar o que significa orar. Orar nada mais é do que permanecer na presença do Senhor, ou seja, contemplar a sua face, pois que quando nós buscamos o Senhor através da oração, ele se deixa encontrar. A oração é uma necessidade do homem. O homem precisa se relacionar com Deus numa atitude de diálogo amigo e confiante. Não basta realizar as obras de Deus, mas é necessário, sobretudo, ter uma relação com Deus. E a nossa relação com Deus acontece exatamente através da oração. Os discípulos de Jesus também, eles ficaram um pouco inquietos, porque não sabiam rezar, mas desejavam aprender a rezar. E ninguém melhor do que Jesus, Divino Mestre, que poderia ensinar-lhes o sentido da oração e a oração autêntica. Eles pedem a Jesus que lhes ensine a orar, como João Batista ensinou a seus discípulos. E Jesus, então, não recusa esse pedido e lhes apresenta essa oração que se torna modelar para a nossa vida ainda hoje, que é o Pai Nosso. Uma outra característica muito interessante, podemos perguntar, a oração do Pai Nosso, ela revela que o Pai é o Pai de Jesus, mas também é o nosso Pai. E Jesus, portanto, fala sobre a santificação do nome de Deus. E o que significa essa santificação do nome de Deus, o que nós pedimos que o nome de Deus seja santificado? Alguns padres da igreja se debruçaram sobre o sentido desta oração do Pai Nosso, sobretudo São Cipriano. Então, ele fala exatamente que Deus é santo e que nós nos dizemos também seus filhos. E por isso nós não somente chamamos Deus de Pai, como também de Santo, e devemos, portanto, pedir insistentemente que a nossa vida seja uma expressão dessa mesma santidade do Pai. Então aí está, portanto, o sentido da nossa santificação através da oração, ou seja, devemos santificar o nome de Deus, estando presente no mundo, mas ao mesmo tempo modificando tudo aquilo que precisa ser modificado em nós e também no próprio mundo, Aí está o sentido também dessa invocação
da santificação do nome de Deus em nós, porque nem sempre somos condizentes com aquilo que nós rezamos. Então, hoje, o Senhor Jesus, ele não somente nos ensina como orar, mas também com que frequência devemos orar. Orar sempre. A oração deve ser uma constante em nossas vidas. Devemos orar insistentemente, como aquele amigo inoportuno que chega no meio da noite e nos vence pelo cansaço, como costumamos dizer, né? Então, se nós somos vencidos pelo cansaço e acabamos por dar aquilo, o que nos é solicitado por esse amigo, então, quanto mais Deus, né, que nunca se cansa de nós, ele sempre vai nos dar coisas boas, e coisa boa por excelência, não somente aquilo que nós precisamos materialmente, mas sobretudo aquilo que o evangelista Lucas, no final do evangelho de hoje, destaca, ou seja, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que reza em nós e nos faz rezar como convém. E a oração que nos convém não significa simplesmente pedir muita coisa a Deus. Significa exatamente ir em comunhão com Deus, ao encontro de Deus, com a oração perfeita, que é aquela oração dita por Jesus, que conhece o Pai melhor do que nós e sabe, portanto, e nos ensina como devemos pedir e o que devemos pedir a Deus Pai. Então, às vezes pedimos cobras e escorpiões, mas na verdade Deus, na sua infinita bondade, ele não nos dá as cobras e escorpiões que pedimos, porque Deus é o amor, ele é misericordioso, Deus somente nos dá o que é bom. E o que é bom por excelência é o Espírito Santo, que Deus nunca deixa, né, de dar a todos nós, seus filhos e filhas. Então peçamos ao bom Deus que no decorrer dessa semana, a partir da liturgia bonita desse domingo sobre o sentido da oração, que possamos ser perseverantes na oração e nela também não só devemos pedir, mas temos muito mais que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos concedeu. E que possamos entender que Deus é nosso Pai, um Pai misericordioso, que sempre atende, segundo o seu desígnio, aquilo que nós, seus filhos, pedimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Achita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. Ensinai-nos, Senhor, a rezar. Ensinai-nos, Senhor, a rezar.